Olá a todos. Vocês sentem que a memória de vocês não é mais a mesma à medida que envelhecem? Vocês já sentiram medo de que os rostos de seus entes queridos e suas memórias preciosas pudessem desaparecer? Todos nós sabemos muito bem que no fim desse medo existe uma doença terrível chamada demência. Mas e se um objeto que usamos inconscientemente todos os dias fosse o que está causando essa demência? Hoje, eu vou lhes falar sobre objetos muito perigosos que acumulam veneno em seu cérebro e destroem suas células cerebrais. Se vocês assistirem a este vídeo até o fim, saberão exatamente o que devem jogar fora hoje e como podem proteger seu cérebro. Se vocês ignorarem este vídeo, o veneno pode se acumular em seu cérebro sem que vocês percebam, e vocês podem se arrepender amargamente daqui a 10 anos. Começaremos em breve. Antes disso, se vocês se inscreverem e clicarem em gostei agora, poderão receber as preciosas informações de saúde para proteger sua velhice primeiro, sem perder nada. Bem, então, vamos começar agora. Por favor, vá até a cozinha imediatamente. Provavelmente, toda casa tem pelo menos uma frigideira com revestimento preto. Não é conveniente que a comida não grude? Eu também costumava usá-la de forma muito conveniente. Mesmo fritando um ovo, ele saía com uma forma bonita e era fácil virar o peixe. Mas depois de descobrir a terrível traição escondida por trás dessa conveniência, eu a guardei imediatamente no fundo do armazém. O problema é justamente esse revestimento. A identidade desse revestimento é uma substância química muito tóxica, chamada substância perfluoroalquil. O nome é bem difícil, não é? Por isso seu apelido é substância química eterna. Por que recebeu um apelido tão assustador? Porque uma vez que entra em nosso corpo, essa substância está escondida em todos os lugares de nossa vida, não apenas em frigideiras, mas também em panelas antiaderentes, roupas de caminhada impermeáveis e embalagens de alimentos. Quando essa toxina é liberada em maior quantidade, é quando o revestimento da frigideira é arranhado e descascado. Ao esfregar com uma esponja de aço ou cozinhar com pauzinhos ou espátulas de metal, o pó invisível do revestimento se mistura à comida. Além disso, quando uma frigideira vazia é deixada no fogo por muito tempo e superaquece, gases são liberados no ar da casa. Assim, nós comíamos e respirávamos essa toxina todos os dias através da comida e da respiração. Vamos ver um caso. Uma paciente do sexo feminino, na casa dos 60 anos, tinha níveis elevados de enzimas hepáticas e colesterol descontrolado sem motivo aparente. Ao analisar seus hábitos de vida, descobriu-se que ela usava diariamente uma frigideira com o revestimento completamente descascado há mais de 10 anos, sem conseguir jogá-la fora por pena. Somente depois de trocar a frigideira, seus níveis voltaram ao normal. Quando essa toxina se acumula no corpo, ela ataca o fígado e o mais terrível é que ela flui para o nosso cérebro. As substâncias perfluoroalquil que entram no cérebro causam inflamação. Imagine que o cérebro está pegando fogo. As células cerebrais são muito vulneráveis a essa inflamação. Sob ataques contínuos, elas morrem uma a uma e, eventualmente, a função de armazenar memórias e pensar é comprometida. Isso é como pegar a via expressa para a demência. Vá para a cozinha agora mesmo. Se houver alguma frigideira com o revestimento um pouco descascado, jogue-a fora sem hesitar. Não há nada mais tolo do que tentar economizar uma frigideira e perder todas as memórias suas e de sua família. De quando você entra em casa e sente um bom cheiro, seu humor melhora. Por isso muitas pessoas colocam por isso em lindo frasco na sala de estar ou no banheiro. Vocês também devem ter algum objeto perfumado pendurado no carro. Ao lavar a roupa, muitas pessoas dizem que se sentem revigoradas ao adicionar bastante amaciante perfumado. No entanto, esse cheiro é, na verdade, o segundo culpado que adoece nosso cérebro. O problema são as fragrâncias artificiais. O cheiro natural de flores ou frutas desaparece rapidamente, mas o cheiro de purificadores de ar ou detergentes vendidos em lojas pode durar dias ou até mais de um mês. Como isso é possível? É graças a uma substância química chamada feftalato. Esse feftalato atua prendendo firmemente para que não se espalhem no ar. É fácil pensar nisso como um plástico transparente que retém o cheiro por muito tempo. Pensando que é um bom cheiro, inalamos essas minúsculas partículas de plástico químico profundamente em nossos pulmões e até o cérebro a cada respiração. Esse eftalato é um hormônio ambiental muito representativo que interfere nos hormônios do nosso corpo. Em nosso corpo,
Inúmeros hormônios, como hormônios da tireoide e hormônios sexuais, mantêm a saúde em harmonia, como uma orquestra. No entanto, quando esse hormônio falso, chamado entra no corpo, é como se um instrumento estranho se intrometesse na orquestra e produzisse um som barulhento. O sistema de sinalização do nosso corpo fica completamente desorganizado. Em particular, essa toxina tem um efeito muito fatal na função cerebral. Para que o cérebro funcione normalmente, os sinais chamados neurotransmissores devem fluir bem. Mas o eftalato interfere e perturba esses sinais. É como interceptar uma comunicação importante no meio do caminho e transmitir notícias erradas. Se isso se repetir, o cérebro fica cada vez mais cansado e doente. Você se sente cansado, sem motivo, tem dificuldade em controlar as emoções, a concentração diminui e, eventualmente, até a memória é prejudicada. Muitos idosos que dizem que estão esquecendo as coisas à medida que envelhecem podem estar sofrendo os resultados da exposição prolongada a essas substâncias químicas. Não podemos correr esse risco apenas para sentir um bom cheiro. Em vez de fragrâncias artificiais que causam dor de cabeça, abram as janelas e encham a casa com ar fresco. Esse é o melhor purificador de ar. É leve, barato e não quebra, o que o torna muito conveniente. Por isso, muitas famílias usam recipientes de plástico para acompanhamentos, pratos e copos. Guardam as sobras na geladeira e, na hora de comer, as aquecem diretamente no micro-ondas. É nesse exato momento que terríveis toxinas estão sendo liberadas na comida, sem que se saiba. Quando recipientes de plástico entram em contato com alimentos quentes ou gordurosos, e quando são aquecidos no micro-ondas, uma grande quantidade de hormônios ambientais, como o bisfenol A, é liberada. Hoje em dia, muitos produtos são anunciados como BPA-free, indicando que não contém bisfenol A. No entanto, não se sintam seguros. Essa toxina também é a principal culpada por danificar o sistema hormonal do nosso corpo, assim como o eftalato mencionado anteriormente. Em particular, o bisfenol A é conhecido por sua capacidade de atravessar facilmente a barreira hematoencefálica, que é a barreira protetora do cérebro. Nosso cérebro é um órgão muito precioso e importante, por isso possui uma barreira protetora muito forte e densa, para impedir a entrada de qualquer substância. É como a vigilância rigorosa de um exército. No entanto, o bisfenol A é como um espião que falsifica uma identidade de aliado para atravessar essa barreira e invadir o cérebro. Essa toxina, uma vez infiltrada no cérebro, causa danos diretos às células nervosas. Ela pode matar células cerebrais e romper as conexões entre as células. A memória é criada pela conexão de inúmeras células cerebrais, como fios elétricos. Imagine que esses elos se rompem. Torna-se cada vez mais difícil lembrar o que aconteceu ontem ou há um ano. É ainda mais fatal para netos pequenos, cujo cérebro ainda está em pleno desenvolvimento. Servir sopa quente ou ensopado em tigelas de plástico ou colocar panquecas gordurosas em pratos de plástico é como alimentar o cérebro das crianças com veneno. Usar recipientes de plástico por conveniência não é diferente de adicionar veneno à comida com as próprias mãos e comê-lo. Abra o armário agora mesmo. Recipientes de plástico velhos, amarelados e com muitos arranhões devem ser jogados fora sem hesitação. Bem, até agora eu falei sobre as 3 toxinas escondidas ao nosso redor: substâncias perfluoroalquil, feftalatos e bisfenol A. Os nomes podem parecer difíceis e complicados. Por isso, vou explicar um pouco mais desse profundo como essas toxinas danificam especificamente nosso cérebro. Vamos imaginar nosso cérebro como uma fonte de água límpida e pura. Um cérebro saudável é como uma fonte cheia de vitalidade, onde a água límpida brota constantemente. No entanto, as toxinas mencionadas anteriormente são poluentes que caem nessa fonte um pouco a cada dia, como óleo usado ou pesticidas. Uma gota de toxina da frigideira, uma gota de toxina do purificador de ar, uma gota de toxina do recipiente de plástico. Por 1 ou 2 dias não há diferença. Mas o que acontece se isso se acumular por 10, 20, 30 anos? A fonte límpida se transformará em uma água turva e escura onde a vida não pode existir. Essas toxinas perturbam o sistema imunológico do nosso corpo, causando inflamação crônica no cérebro. Assim como um corte na pele fica vermelho e dolorido, o cérebro também sofre essa inflamação contínua. Pense nisso como um pequeno incêndio constante no cérebro. Não haveria nada intacto onde há fogo, certo? As células cerebrais perdem força e morrem queimadas nesse incêndio. Além disso, essas toxinas enferrujam as células cerebrais.
Isso é chamado de estresse oxidativo em termos difíceis. É o mesmo que uma maçã recém-cortada que fica marrom quando exposta ao ar. Nossas células cerebrais, quando por toxinas, também ficam marrons como a mês, bem a função e eventualmente destruídas. Quando esse processo de incêndio e ferrugem no cérebro se repete por décadas, a área do cérebro chamada hipocampo, responsável pela memória, aprendizado e pensamento, encolhe e é danificada irreversivelmente. A terrível doença chamada demência, na qual você não reconhece seus entes queridos e não consegue se lembrar de seu próprio nome, começa assim. Esquecer o que você comeu ontem ou o que acabou de dizer é o primeiro sinal de que o hipocampo está danificado. Não é assustador? Não se desesperem. Se começamos a bloquear essas toxinas agora, podemos proteger nosso cérebro límpido. Sinto-me pesado por ter apenas assustado vocês até agora. No entanto, tenho o dever de informar com precisão a gravidade da doença. A partir de agora, vou lhes dar as soluções mais importantes. Então, por favor, ouçam com atenção. São métodos muito simples e eficazes que vocês podem implementar imediatamente. Primeiro, joguem fora as frigideiras antiaderentes imediatamente e as substituam por frigideiras de ferro fundido ou aço inoxidável. Essas frigideiras não têm revestimento, então não há preocupação com a liberação de toxinas. Pelo contrário, disse que elas liberam ferro benéfico para o corpo ao cozinhar, o que é uma vantagem dupla. Vocês estão preocupados que a comida grude? Eu lhes darei uma dica. Em uma frigideira de aço inoxidável, aqueçam-na em fogo médio por 2 a 3 minutos. Depois, se as gotas de água rolarem em círculos, adicionem óleo e cozinhem, e a comida nunca grudará. Para frigideiras de ferro fundido, após o uso, lavem-nas apenas com água, sequem-nas no fogo e apliquem uma fina camada de óleo. Quanto mais vocês as usarem, mais elas se tornarão frigideiras de alta qualidade. Com um pouco de prática, vocês poderão cozinhar pratos muito mais saborosos do que com frigideiras antiaderentes. Apenas com essa mudança, vocês podem evitar mais de 80% das terríveis toxinas que se acumulavam em seu cérebro através da comida que comiam diariamente. Segundo, em vez de purificadores de ar artificiais que causam dor de cabeça e detergentes com cheiro forte, usem fragrâncias naturais. O melhor purificador de ar é a ventilação. Abram as janelas e renovem o ar da casa por apenas 10 minutos, 3 vezes ao dia. Em banheiros ou sapateiras onde o cheiro é uma preocupação, coloquem carvão, bicarbonato de sódio ou borra de café em pequenos recipientes, e eles funcionarão como excelentes desodorizadores. Secar cascas de tangerina ou laranja também é uma boa ideia. Ao enxaguar a roupa, tentem adicionar um pouco de vinagre ou ácido cítrico em vez de amaciante. O cheiro diminuirá e a roupa ficará mais macia. Esse pequeno hábito protegerá seu sistema respiratório e os libertará dos hormônios ambientais que os confundiam. Terceiro, substituam os utensílios de plástico por recipientes de vidro, cerâmica ou aço inoxidável. Em particular, nunca usem plástico para alimentos quentes ou para aquecer alimentos congelados. Mesmo que seja um pouco pesado e haja risco de quebrar, é essencial aquecer em recipientes de vidro ou cerâmica. A partir de agora, produtos de vidro para recipiente marité para recipiente de acompanhamento não se preocupam com hormônios ambientais. Não, dessa forma vocês podem bloquear completamente os hormônios ambientais que entram no nosso corpo através dos alimentos. Essa é uma prática muito importante que protege não apenas a vocês, mas também a saúde de seus amados filhos e netos. Não deveríamos deixar alimentos limpos e sem toxinas para nossos filhos e netos? Hoje descobrimos o quanto 3 objetos que usamos inconscientemente por conveniência nos adoecem. Primeiro, as substâncias perfluoroalquil em frigideiras antiaderentes. Segundo, os eftalatos em purificadores de ar e detergentes. Terceiro, são o bisfenol A em utensílios de plástico. E também compartilhamos métodos seguros para substituí-los. São frigideiras de ferro fundido ou aço inoxidável, ventilação frequente e desodorizadores naturais e utensílios de cerâmica. A saúde não é mantida por coisas grandiosas. O que comemos hoje, o que usamos e como passamos o dia, cada um desses pequenos hábitos se acumula e determina nosso corpo daqui a 10 ou 20 anos. A pequena prática de trocar uma frigideira hoje pode proteger sua memória e sua dignidade daqui a 10 anos. Pode ser um pouco inconveniente, mas esse pequeno inconveniente será o escudo mais certo para proteger você e sua família do medo da demência.
Sinceramente, espero que vocês se lembrem do que eu disse isso e verifiquem se o silêncio agora mesmo é para a saúde de vocês e a tua família. Obrigado.